Agora, Felipe, precisamos falar. Primeiro vamos falar. A gente tem duas coisas para falar de Neymar hoje. Uma é essa ida possível negociação com o México, mas tem uma outra parada que envolve o Santos, Felipe, que é negociação de renovação. E aí tem duas informações que eu acho que podem ser complementares que eu quero trazer para vocês. A primeira é do Lucas Mussetti no UOL, matéria que saiu essa madrugada, que diz que o Santos montou um esquema para alongar a dívida de 85 bilhões com o Neymar. Vamos ler e aí eu comento. Vamos lá. Diz o seguinte aqui: o Santos quer alongar a dívida de 85 milhões de reais para renovar com o Neymar. O Santos quer alongar a dívida, o Santos não deve pagar os 85 milhões em direitos de imagem para o Neymar no prazo contratual. O valor mínimo estipulado no atual acordo até 30 de junho é de 15 milhões de dólares. O vencimento é 30 de julho. O Santos entende que poderia pagar os 85 milhões de reais, mas quer negociar a prorrogação do contrato e o alongamento do pagamento. Já houve reunião entre o presidente Marcelo Teixeira, Neymar e Neymar pai. Outras conversas virão. O Peixe só arca com o salário de carteira, que são 4,14 milhões, e esse pagamento está em dia, segundo o clube. Segundo Neymar pai também. Ele deve ter tido mais de uma fonte aqui. O Santos calcula que conseguiu esses 85 milhões na exploração de marketing do Neymar, mas o repasse não é obrigatoriamente automático e o clube usa o dinheiro para outros fins no dia a dia. Meu Deus, então o Santos recebeu o dinheiro, mas tá pagando outras coisas e não tá pagando o Neymar, tá devendo o Neymar. Pai, né? Neymar tem direito a 75% de cada novo acordo. A ideia então é alongar essa dívida. O plano é incluir esses 85 milhões no novo contrato de 1 ano e meio. Haverá uma conversa entre o presidente Marcelo Teixeira e o Neymar pai nos próximos dias. Essas informações justificam a entrevista do Neymar pai na semana passada. O empresário afirmou que o risco atual é de Neymar e que o Santos precisaria assumir sua parte para renovar. Esse risco seria comprometer ainda mais o orçamento na renovação, já que os direitos de imagem não devem ser pagos no prazo. Mentira, isso aqui, desculpa. Não justifica nada, discordo desse parágrafo, porque o Neymar pai não tem risco nenhum, irmão. Os 85 milhões estão garantidos em contrato. Ele recebendo agora ou não recebendo agora, se precisar, ele bota o Santos no pau e recebe isso com juros e correção. Ele não correu risco nenhum. Quem correu risco é o Santos, financeiramente, de quebrar assinando um acordo desse. O Peixe entende que teria que pagar os 85 milhões de qualquer forma, então vale a pena continuar com o Neymar, desde que os valores envolvidos não aumentem. A boa relação de Neymar pai faz o Santos pensar que não teria esse débito contestado na justiça, ou seja, o Santos confia que o Neymar pai não vai acionar o jurídico. Essa divisão 75% para Neymar vale para todos os contratos assinados até dia 30 de junho e segue por 1 ano após o fim do atual vínculo, como a gente contou na matéria lá atrás. Mesmo que o astro saia, o Santos vai continuar pagando parte equivalente à NR Sports. Tem mais aqui. O caso da patrocinadora Master é um exemplo. Esse trecho foi tirado da própria matéria que a gente escreveu. E é isso, gente. Olha, vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre isso antes de chamar o Felipe. E antes de também complementar, porque o Sormani deu uma informação complementar importante no canal dele ontem, tá? O que eu acho disso aqui? Produtividade, né? Parece. O Sormani disse, convido todo mundo a assistir o vídeo dele de ontem à noite, que ele disse que o Santos, no novo contrato do Neymar, fez a proposta do Santos envolve o contrato de produtividade. Segundo o Sormani, os 21 milhões de reais por mês vão se manter desde que o Neymar esteja em campo. Cumpra todas as metas. E as metas eu não sei, ele não disse necessariamente quais são as metas, mas imagino que seja estar em campo e o Santos alcançar alguns objetivos coletivos importantes, como principalmente não cair para a segunda divisão. O ponto é, gente, e aqui falando das duas situações, o Santos está numa situação muito dura para negociar uma renovação de contrato com o Neymar, porque o Santos não cumpriu as suas obrigações econômicas estipuladas em contrato. E não deve cumprir. A proposta do Santos é alongar o pagamento desses 85 milhões, porque segundo aqui a matéria, o Santos conseguiu esse dinheiro, coisa que na época que a gente conversou e apurou, faltava ainda pelo menos mais 35 bilhões de reais por aí.
A atualização do Lucas Mussetti é que o Santos conseguiu esse valor, mas que o Santos utilizou em fluxo de caixa. Ou seja, não pagou o Neymar pai e está devendo, sabe-se lá Deus quanto, para a NR Esportes. O que está em dia apenas o salário de carteira do Neymar. O Santos quer utilizar esses 85 milhões para pagar ao longo de um novo contrato. Só que, segundo o Fábio Sormani, dentro desse contrato de produtividade que o Santos teria oferecido, se o Neymar bater todas as metas que estariam estipuladas nesse novo contrato, ele continuaria ganhando 21 milhões de reais por mês para além de julho, até o meio do ano que vem. Eu fiz a conta aqui, gente. Esses 21 milhões de reais do Neymar por mês desses 5 meses renderam 105 milhões para ele, de estar na matéria do UOL. Se você considerar que o Neymar cumpra todas as metas, e ainda que o Santos tenha ganhos esportivos, coisa que não teve até aqui, mas ainda que o Santos tenha ganhos esportivos até o meio do ano que vem, se o seu Neymar ganhar 21 milhões de reais até o meio do ano que vem, cumprindo todas as metas, isso vai quebrar o Santos. A gente está falando de mais 300 milhões, 300 e tralala milhões de reais, além desses 105. Então a gente está falando que 1 ano e meio de Neymar vai custar mais ou menos 1 ano do que o Santos ganha de receita, gente. Palmeiras bate 1 bi, tá? O Santos fatura na casa dos 450, num bom ano, 500 milhões de reais. Então a gente está falando que o Santos vai dar 1 ano de orçamento para o Neymar. A não ser que o Santos faça a estratégia do Corinthians, né? Não pague. Não pague e depois se vê na justiça. Porque se pagar, se o Santos fecha um contrato desse, e eu não tenho, assim, é muito difícil falar sobre informação, eu confio nas informações do Sormani, confio na apuração do Lucas Mussetti, mas a gente não sabe o que está rolando, a gente não viu as propostas. E vamos lembrar, antes da gente mostrar o contrato, entre aspas, da gente falar o que acontecia no contrato, ninguém sabia o que envolvia a negociação do primeiro contrato. Então, assim, por mais que essas apurações sejam, que a gente confie nelas, no fim do dia a gente sabe que as informações verdadeiras estão escondidas a 7 chaves. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o balanço do Santos vai ser obrigado a sair. Lá no começo do ano que vem, referente a esse ano. E a gente vai descobrir, se eu não tiver acesso a esse contrato, como eu tive acesso a outro contrato, e a gente não descobrir com isso em andamento, se é que ele vai renovar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, uma hora a verdade vai vir à tona. E o meu medo, Felipe, é de essa negociação simplesmente quebrar o clube. E aí, entre uma coisa e outra, sabendo ainda que o Santos, se o Neymar tiver afim, precisa dele para se livrar do rebaixamento, porque ele aumenta o nível técnico do time. O Santos fez o melhor jogo da temporada contra o Botafogo, apesar da derrota. Perdeu por causa do Neymar, mas jogou melhor também por causa do Neymar. Tanto que quando ele sai, o time acaba. O Santos se vê numa posição de refém, e aí a escolha é muito difícil. E o Marcelo Teixeira está entre ou perder um capital político forte com a saída do Neymar, ou afundar o clube. E assim, olhando para como eu conheço o Marcelo Teixeira, de outros carnavais, ele que já foi a terceira passagem dele como presidente do Santos, e teve uma que durou mais de uma década, quase uma década inteira, de 2000 a 2009. Felipe, eu acho que entre perder capital político e entre afundar o clube, ele prefere afundar o clube. É o que eu conheço do Marcelo Teixeira. Eu tô morrendo de medo dessa renovação com o Neymar, Felipe. Qual que é a sua opinião? Cara, minha opinião é simples. Pra mim, o Santos deveria ser taxativo e oferecer um contrato, pelo que o Sormani disse lá, de produtividade, acho que seria o melhor caminho. Neymar, ó, tem isso aqui pra você, meu irmão. É isso aqui que você vai ganhar a partir de agora, nessa renovação. Ninguém te quer, você não tem mercado em outro lugar. A gente vai falar daqui a pouco da possível proposta do Pachuca no México pelo Neymar. Mas no frigir dos ovos a gente sabe que o lugar dele talvez seja aqui no Brasil mesmo. Ou, quiçá, numa MLS, como a gente falou ontem, aqui na live e também no programa à noite. Mas é isso, cara. Acho que o Santos deveria se portar como um clube grande, assim, nessa mesa de negociações com a família Neymar, né? Sobretudo com o pai dele.
deveria parar de ser subserviente, cara, porque é isso que o Santos tem sido até o momento. Subserviente aos caprichos, aos luxos e aos moldes que o Neymar quer para ficar jogando no Santos. Ou seja, todo aquele discurso da apresentação de que voltei por amor, de que voltei por isso, por aquilo, para ajudar o Santos, no fim das contas, não tem se comprovado, cara. Não ajudou o Santos em nada até agora, pelo contrário, prejudicou o Santos. No último domingo, prejudicou o clube mais uma vez, com uma expulsão infantil, bizarra, inacreditável para um jogador de 33 anos, com 3 Copas do Mundo nas costas, com Champions League, diversos títulos de campeonatos europeus nacionais, enfim. E até o momento não se justifica pagar essa quantia absurda para um cara que entrega tão pouco, para um cara que não jogou na Arábia Saudita, passa mais tempo no DM do que dentro de campo, enfim, todas as nuances que nós já sabemos. Então, cara, se o Santos ainda sobra um resquício de time grande que com a história que tem pro futebol brasileiro e tudo mais, eu acho que o Marcelo Teixeira deveria ter vergonha na cara e honrar o cargo que ele ocupa hoje na cadeira de presidente de um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro e colocar a família Neymar no devido lugar que ela merece, assim. É isso, cara. Ó, vai vencer o contrato. Temos aqui um projeto de renovação pra você, Neymar. É isso aqui, ó. Você vai jogar conforme você vai ganhar conforme você joga. Beleza? Beleza? Não, então tudo bem. Obrigado. Foi uma bosta a sua segunda passagem pelo clube. Nós nos arrependemos e tchau. Ponto. Nossa, É cara. isso, cara. Se isso acontece, cara, juro pra você, se o Santos abre mão de renovar com o Neymar e o Santos comunica que não aceitou os caprichos do Neymar pai, expondo o Neymar pai, que já tá com a idolatria abalada. Cara, na moral, Seria o contra-ataque. Cara, né? eu vou. Eu dou um abraço no Marcelo Teixeira, cara. Eu falo, cara, beleza, tem que agora lutar pra não cair, tem que contratar, tem que continuar fazendo o trabalho. Não é que assim, vai cair, tá tudo bem, não é isso. Mas nesse aspecto eu vou respeitá-lo, cara. Porque o que eu tô vendo até agora é um presidente ajoelhado, beijando os pés do Neymar pai, em posição absolutamente fetal. E assim, com o escudo do Santos no peito, assim, colocando o Santos embaixo da sola do Neymar. É isso que eu tô vendo até aqui. E aí eu fico com uma pulga atrás da orelha, como dizia o ditado. Por que o Marcelo tá agindo assim, dessa forma tosca? Uma subserviência, entregou o clube aos caprichos de Neymar pai e Neymar Júnior, assim. Por quê? Teria alguma coisa por trás? Algum interesse com a empresa? O Neymar pai sabe de alguma coisa que o Marcelo... Ninguém sabe. Que ninguém sabe, que ele tem medo de que... Vai comprar o clube, tá com medo de melindrar o Neymar pai. Sei lá, cara. Sabe? São questionamentos plausíveis, cara. Porque assim, olha... Porque não tem explicativa você se ajoelhar a uma família de um jogador desse nível, assim. Cara, o Flamengo, com a sua grandeza, com o seu poderio financeiro, não se ajoelhou. A Leila Pereira, à frente do Palmeiras também, com a sua grandeza, com o seu poderio financeiro e tudo mais, que abriu os cofres nessa janela de transferências, disse o que disse lá em janeiro, criticada, na minha opinião, até com uma certa justiça naquele momento. Afinal de contas, o Neymar jogou antes do que a principal contratação do Palmeiras na época, que foi o Paulinho, e tá começando a jogar agora, e muito bem. Mas assim, esses dois clubes não apostaram no Neymar porque provavelmente devem ter, e as informações dizem isso, devem ter dado aquela sondada no staff de Neymar Júnior e olharam os valores e falaram: Deus é pai, não tem a menor condição de um jogador que jogou 7 jogos na Arábia Saudita custar 21 milhões de reais, pô, por mês. Não dá, pô. Não dá. Não dá, não tem explicação. E aí o Santos, quebrado, vindo da Série B, que deveria fazer uma janela boa com jogadores que estão buscando uma ascendência no futebol brasileiro, jogadores jovens, com qualidade, observar bem o mercado, fazer uma janela para, enfim, para o Santos passar um ano sem susto. Tranquilo. Não, os caras vão lá e
abrem o cofre pra trazer Neymar Júnior e todo esse combo. Então, cara, me desculpa. O Marcelo Teixeira é um inconsequente, cara, pra dizer o mínimo, assim. Pra dizer o mínimo.